Fala pessoal, então nesta aula eu vou responder aqui dois exercícios, tá? Para a gente fechar o conteúdo dessa semana, tá bom? Então vamos lá. Então nessa questão 1 ela diz o seguinte: considere o cenário abaixo, uma ambulância A se move com velocidade VA, tá? Constante em relação à Terra, tá? Essa ambulância aqui. E no seu painel encontram-se fixas uma carga QA e uma bússola A. Então essa ambulância, tá? Ela carrega consigo uma carga QA. Deixa eu só colocar aqui, ficou muito pequena essa figura. Ela tem aqui ó, uma carga QA e ela também tem uma bússola aqui, né? E essas bússolas elas estão fixas no painel da ambulância. Então aqui, no painel de um carro B que se move em sentido contrário com velocidade VB, encontram-se fixas uma carga menos QB, tá? Então aqui neste carro B nós temos uma carga menos QB e uma bússola B. Aqui nós temos a bússola A e aqui nós temos uma bússola B, tá? Aí, um mago C encontra-se parado na calçada, observando tanto a movimentação dos carros quanto as possíveis interações eletromagnéticas presentes no sistema. De posse do mago, também existem uma bússola C e uma carga mais C. Então, aqui o mago ele tem uma bússola e tem uma carga mais que C. Pronto. Então, aqui é o seguinte, tá? Percebam uma coisa. A ambulância, ela carrega a bússola e carrega a carga. E elas estão fixas no painel da ambulância, tá? Uma está parada em relação à outra. No carro, nós temos aqui uma carga menos QB. Esse menos aqui, neste contexto aqui, não quer dizer nada, tá? Nós temos aqui a carga menos QB e aqui nós temos a bússola, que também estão fixas no painel do carro. Ou seja, não existe movimento em relação um ao outro. E temos um mago que está parado, tá? E esse mago ele segura uma bússola e segura uma carga Q, uma carga mais que C, tá? E ele observa tudo. Ele observa tanto a movimentação do carro e da ambulância como as interações eletromagnéticas. Então, ó, analise as alternativas abaixo e assinale verdadeiro ou falso, tá? Conforme os seus conhecimentos sobre eletricidade e magnetismo, ou eletromagnetismo. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Deixa eu já adiantar algumas coisas aqui para vocês. Bem, cada uma dessas cargas, ela produz campo magnético, tá? Não, campo elétrico. Campo elétrico. Cada uma delas produz campo elétrico. Por quê? Porque só é necessário a carga existir para que ela produza um campo, tá? Um campo elétrico. Em relação a campo magnético, é necessário que ela se mova, tá? É necessário que ela se mova. Por exemplo, a bússola A, tá? Ela não vai sofrer uma interação magnética da carga A, porque a carga A está parada no painel da ambulância juntamente com a bússola. Tá? Elas estão paradas entre si. Não existe nenhum movimento relativo entre as duas. Tá? Então, essa bússola ela não será perturbada, tá, pela carga A. Não vai haver nenhum tipo de perturbação. Só que, no entanto, essa bússola A ela vai sofrer tanto uma interação, tá, tanto uma perturbação da carga menos QB como da carga mais QC. Porque essas duas cargas elas estão em movimento em relação à ambulância. Então ela vai ser perturbada pelas duas. Tá? A bússola B também vai ser perturbada tanto pela carga QA como pela carga QC. Tá? Por quê? Porque esse carro aqui ele está em movimento tanto em relação à ambulância como em relação ao mago.
E o mago, na bússola do mago, tá? Ele vai identificar uma perturbação tanto da carga QA como da carga QB, só que não da carga QC, né? Porque a carga QC ela está em repouso. Tá bom? Então, dito isso, vamos analisar aqui as alternativas, né? E julgá-las para saber quais são verdadeiras e quais são falsas. Pronto. Eu repeti aqui o desenho. Tá? Então, a primeira alternativa ela diz o seguinte: a carga elétrica mais QA, que é da ambulância, não produz campo magnético no referencial da ambulância. Não produz campo magnético no referencial da ambulância. É verdadeiro? É. Tá? Por quê? Porque a carga QA, em relação à ambulância, ela está parada. Então não existe produção de campo magnético. Existe somente produção de campo elétrico. Em outras palavras, a bússola não é perturbada pela carga mais QA. Aqui, verdadeiro. Aqui, item B. A bússola A é perturbada pelos campos magnéticos que as cargas menos QB e mais QC produzem no referencial da ambulância. Verdadeiro, né? Porque essas cargas aqui, ó, uma está no carro B, né? E a outra está de posse com o mago. E como a ambulância está em movimento, então ela vai notar tanto essa carga menos QB em movimento como a carga do mago, né? Que o mago está parado em relação à Terra, mas aí como a ambulância ela tem uma velocidade em relação à Terra, então o que acontece é que a carga mais C ela está em movimento em relação à ambulância, tá? Então aqui no referencial da ambulância existem A, B e C. Isso aqui são campos elétricos, viu? Esses A, B, esses são campos elétricos. Pronto. Produzidos pelas cargas QA, QB e menos QC. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? É verdadeiro. Ó, note que nesse caso aqui, ó, como se trata-se de um campo elétrico, então a bússola a bússola A, tá? Da ambulância, ela consegue bússola não consegue identificar o campo elétrico, tá? Mas no referencial da ambulância nós temos uma medição do campo elétrico produzido pela carga QA, tá? Porque o campo elétrico ele não depende da velocidade, ele depende simplesmente da carga existir ou não. Se ela existe, então produz campo elétrico. Aqui, pessoal, essa última afirmação, vamos lá. A bússola C do mago é perturbada tanto pelo campo magnético gerado pela carga mais QA, quanto pelo campo magnético produzido pela carga menos QB. Tá? Isso aqui é verdade, né? Porque tanto o carro A como o carro B, eles estão em movimento em relação ao mago. Então, as cargas que cada um possui, tá, produzem um campo magnético na bússola do mago. A carga menos QC, estando imóvel, a carga menos QC, tá, é a carga que está com o mago, tá? É a carga do mago. Estando imóvel em relação à bússola C, tá, que é a bússola do mago, é incapaz de perturbá-lo. Isso aqui está completamente correto, tá? É verdadeiro. Tá? A bússola, como a carga QC ela está em repouso em relação à bússola do mago, então não há produção de campo magnético. Tá certo? Pronto, então vamos aqui à nossa última questão. Tá? Então essa aqui é verdadeira, viu? Vou colocar um Vzinho aqui, pronto, de verdadeiro. Beleza. Essa última questão ela diz assim, ó, vamos lá. Na figura temos a representação das linhas de indução
de campo magnético de um ímã em forma de barra. Os vetores de indução magnética nos pontos 1, 2, 3 e 4 são corretamente representados por. Então ele quer saber simplesmente o vetor indução magnética, né? O vetor campo magnético. Nesses pontos aqui, ó, no ponto 1, 2, 3 e 4. Bem, eu falei para vocês, tá, que o vetor campo magnético ele é sempre tangente às linhas de campo. Então nesse caso aqui, ó, ou no caso 1, tá, vai ser tangente, então vai apontar para cá, tá? No caso 2 aqui, vai ser tangente, vai apontar para cá, tá? No caso 3, tangente, vai apontar para cá. Tangente e sempre, né, apontando ali na mesma direção das linhas de campo, né? Então aqui, ó, ponto 4, tangente às linhas de campo. Pronto. Então, nós temos a seguinte, tá? Nós temos a seguinte configuração, né? Temos para cá, tá? Temos 2 para cá, né? E temos 1 para cá. Pronto. A gente só precisa procurar qual é a figura que tem essas setinhas, né? Se nós observarmos aqui, a figura correta é a da letra B de bola. Tá? B de bola. Pronto. Então, finalizamos. Tá? Essa ficou uma aula curtinha, né? Como deveria ser. Tá? A tarefa de casa, vocês vão fazer, é bem semelhante a essa aqui, tá? Eu vou colocar ainda outras afirmações sobre aquela situação lá do mago, tá? E vou colocar mais uma questão aqui envolvendo bússola, ímãs, para vocês responderem. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.